Amém. Em Apocalipse, tanto no início de Apocalipse quanto no final de Apocalipse, há uma declaração sobre quem Deus é em Cristo. Em Apocalipse 1,18 diz: eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Deus Todo-Poderoso. E lá no final de Apocalipse, seu capítulo 1, versículo 8, no versículo final, lá já no penúltimo capítulo, no 21, verso 6, Deus se identifica da mesma forma: eu sou o Alfa e eu sou o Ômega. Então o Alfa é a primeira letra do alfabeto grego e o Ômega é a última letra. Em outras palavras, Deus é o começo e o fim de todas as coisas. Deus não está falando de letras ou de alfabetos, Ele está usando uma metáfora. Deus está falando da realidade. E Deus absolutamente é o começo e Ele é absolutamente o fim de todas as coisas. Nós estamos falando sobre a eternidade de Deus. Todos os atributos de Deus lançam tremenda luz. Eu quero falar sobre aquilo que Paulo diz em Efésios, que diz: remindo o vosso tempo, porque vossos dias são maus. A ideia de remir o tempo só pode ser compreendida plenamente à luz desse contexto maior, que é Deus sendo o Alfa e o Ômega de todas as coisas. Tudo que se origina, em última análise, se origina nele, e tudo vai acabar nele. Tudo começou nele, tudo vai acabar nele. Isaías coloca assim, Isaías 44:6: assim diz o Senhor, o Rei de Israel, o teu Redentor, o Senhor dos exércitos: eu sou o primeiro e eu sou o último, e além de mim não há Deus. Em outras palavras, desde que todas as coisas que existem vêm de Deus, e nada que existe sobrevive sem Deus, tudo existe pela palavra do seu poder. Homens, serafins, querubins, demônios, todas as coisas no universo. Então, desde que nada existe sem existir nele, e nada sobrevive a ele, todas as coisas terão que ir e terminar nele. Então Deus não tem nenhum competidor final. Ele está dizendo: porque eu sou o primeiro, ou seja, eu sou muito antes de existir qualquer coisa, e eu sou o fim de todas as coisas, então não há outro Deus além de mim. Eu não tenho nenhum competidor, eu não tenho nenhum adversário. Deus tem a primeira palavra e Deus tem a última palavra da história, e todas as outras tentativas de dar uma palavra vão falhar, são fúteis. O barro não tem começo além do oleiro, e o barro não tem fim além do fim e do destino que o oleiro der para o barro. Então ele é o Alfa. Eu não posso exortar a vocês hoje aqui de manhã a frequência com que vocês deviam pensar em como Deus é o Alfa de todas as coisas, não é o Alfa absoluto. Apenas pensem nisso, já que a gente não pode ver tudo que isso implica por bilhões, bilhões, trilhões de anos sem fim. Deus existiu e Ele nunca teve um começo. Então Ele desistiu infinitamente quando nada existia. Não existia o espaço, não existia o vazio, não existia nada a não ser Deus. Então Ele é o começo de todas as coisas que existem, o Alfa, e de eternidade a eternidade Ele é Deus, como Moisés diz no Salmo 90, verso 2: nunca houve um tempo que Ele não fosse quem Ele é, apesar de ter havido uma eternidade sem fim em que nada existia. Então nós podemos nos maravilhar de que Deus é infinito e imutável em sua justiça, sabedoria, bondade, retidão, verdade. Mas quando você faz uma pausa para pensar a respeito dessa afirmação de que Ele é o Alfa e o Ômega de tudo, e então você percebe que Deus nunca escolheu ser quem Ele é, porque nunca houve uma época que Ele não fosse, e Ele sempre foi imutável. Portanto, nunca houve uma época que Ele foi nada que Ele não é. Ele não escolheu sequer ser santo. Isso confunde a nossa mente. A justiça, a sabedoria, o poder, a bondade, a verdade de Deus são a realidade eterna, que sempre existiu. O caráter de Deus
não é o que a realidade trouxe à existência, não é interagindo com alguma coisa que o caráter dele foi se formando como nosso. Ele é a realidade. Deus não emergiu de muitas possibilidades, não é? Nós podíamos ter nascido aqui, em outro lugar, em outras circunstâncias, em outra época, mas Deus não emergiu de muitas possibilidades. Todas as coisas emergiram de Deus. Ele determina todas as possibilidades. Deus não é um pedaço da realidade que você tenta encaixar nas outras peças. Eu sou um pedaço da realidade que tem que ser encaixado nas outras peças da realidade. Cada um de nós cada átomo no universo cada ser criado por Deus é um pedaço da realidade que vai ter que ser encaixado no todo da realidade. Mas Deus não é um pedaço da realidade que você encaixa. Ele é a primeira e a última coisa. Ele é a razão pelas coisas existem, e como Paulo diz em Atos 17, 28, nele nós vivemos, nos movemos e temos nosso ser. Então nós todos somos produtos da nossa geração, queridos. O que a nossa geração influencia muito o que nós somos. Nós, às vezes, arrogantemente achamos que nós somos muito independentes, ou nós vamos ser dirigidos pela palavra de Deus, ou essa cultura vai nos fazer quem nós somos. Há muitas coisas que mesmo nós que temos compromisso com a verdade, hoje falamos assim, isso aqui é aceitável, quando isso há 50 anos atrás seria um absurdo. Isso só mostra como nossa geração continuamente, efetivamente, tenta moldar a nossa maneira de ver as coisas, não é? Então, o que o nosso avô acharia um absurdo, nós já achamos que não é, e nós achamos que é porque mas não, é porque nós fomos moldados de muitas maneiras pela geração que a gente vive. Então nós habitamos num espaço de tempo de 70 ou 70 anos, é a nossa linha do tempo, e nós somos moldados por muitos eventos que abrangem esses 70, 80 anos em que nós vivemos. E uma diferença de idade de 30 anos pode levar duas pessoas que não estão sendo guiadas tão somente pela palavra de Deus a verem um fato de maneira diferente. Uma pessoa de 60 anos vê algo e ter uma opinião sobre aquilo, e uma de 25, 30 ter outro, só porque elas foram influenciadas pela cultura de uma forma diferente, e não moldados pelo pensamento, bíblico. Então nós somos criaturas de uma época específica. Isso tem coisas pecaminosas e coisas que não é? E nós temos então uma perspectiva limitada, e o resultado dos nossos anos são tremendamente limitado. Nós somos muito diferentes de Deus, que não é limitado pelo tempo, que nunca muda, que está completamente imune a tudo isso à medida que ele causa, não é, finalmente, tudo que existe. Então Apocalipse 1:18 está dizendo isso: eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor Deus, aquele que era, que é e que há de vir. Nunca deixei de ser e nunca deixarei de ser. Então as frases iniciais do livro de Apocalipse nos declaram um Deus não limitado pelo tempo, mas que determina todos os tempos. Tudo começa e termina como ele determina. Sua natureza eterna é descrita com frequência ao longo de toda a palavra de Deus, mas ele mesmo não está nessa linha do tempo. A Bíblia começa com um registro temporal, no princípio, aonde a linha do tempo começou para todos nós. Então passa 66 livros, de Gênesis a Apocalipse, Deus descrevendo que ele decreta estações, tempos, mas que Deus não é limitado por nenhuma dessas estações, tempos, gerações, eras. Ele é livre para agir dentro do tempo, conforme ele quiser, mas nada no tempo age em Deus, porque ele está fora do tempo. Ele é simultaneamente o Deus do passado, o Deus do presente, o Deus do futuro, inclinando o tempo de acordo com a sua vontade soberana, livre, sem restrições. Eu edito muitos vídeos, e todo software de vídeo tem uma coisa chamada linha do tempo.
Quando nós estamos editando um vídeo, nós não editamos ele em ordem cronológica. Muitas das vezes o vídeo pode ter 1 hora, 2 horas, né, 3 horas, não importa. Você faz coisas lá no final do vídeo, edita, põe coisas, tira, põe um efeito, depois você volta para o início do vídeo, põe algo, depois que está tudo pronto, você pode voltar lá para o início, você pode mexer em tudo, porque você está ali vendo a linha do tempo, o princípio e o fim. É óbvio que essa relação, essa metáfora, todas elas são fracas, porque Deus não só está fora do tempo, como eu estou editando um vídeo na linha do tempo, todas as coisas que acontecem dentro do tempo, Deus está se movendo, existindo e respirando em Deus. Ele sabe perfeitamente tudo o que acontece no tempo, onde está cada partícula subatômica no universo, e controla todas as coisas simplesmente pela palavra do seu poder. Isso é mais do que a mente humana pode captar. Então o passado não representa a ele nenhuma oportunidade perdida. Deus nunca pensa poderia ter feito algo assim. Para nós, o passado é cheio de coisas que nós poderíamos ter feito e não fizemos. O presente não traz nenhuma ansiedade a Deus. Muitas das vezes o homem está cheio de ansiedade no presente, porque ele não sabe muito como agir no presente. Então ele tem oportunidades perdidas no passado, o presente ele tem medo de fazer coisas ou acontecer coisas, e o futuro para nós é cheio de incerteza, mas o futuro não tem nenhuma incerteza para Deus. Então Deus nunca olha para trás e perdeu a oportunidade, nunca tem a ansiedade do presente e nem incerteza do futuro. Na quinta-feira nós estávamos pregando aqui, nós falamos que o livro de Ezequiel durante 72 vezes repete eu sou o Senhor, e tudo que Deus faz lá em Ezequiel é para isso, tanto a misericórdia de Deus quanto as punições de Deus. Deus diz para que eles saibam que eu sou o Senhor. Eu estava falando para os irmãos na quinta-feira que a gente perde isso em português, porque todas as vezes que Ezequiel usa isso, as 72 vezes, ele está não falando Senhor no sentido de um título, não é? Porque às vezes essa palavra é usada como um título para Deus na Bíblia, usando outras palavras como Adonai, mas todas as vezes que ele diz, ele está dizendo eu sou o Senhor, ele está dizendo eu sou Yahvé, eu sou o que sou, como isso foi definido, tudo existe em mim. Então eu estava dizendo aos irmãos que o que Ezequiel faz durante o livro todo é dizer nunca esqueça que você está lidando com um Deus que absolutamente é. Ele é o alfa e o ômega de todas as coisas, ele é quem é, ele faz o que ele faz, eu disse, ele quer o que ele quer, ele tem misericórdia de quem ele tem misericórdia, ele endurece quem ele quiser, ele não é devedor de ninguém no tempo, e não há nada antes dele, não há nada que exista que não veio à existência pela palavra dele, não seja sustentado por ele, ele não se conforma com nada fora de si mesmo, nada que ele criou no tempo mudou alguma coisa do que Deus é eternamente, em sua felicidade, plenitude, glória, paz, caráter, santidade. Ele não está se esforçando para se tornar alguma coisa que ele gostaria de ser. Todos nós gostaríamos de ser coisa e alcançar coisas que nós gostaríamos de ser, não é? Mas Deus não está tentando se tornar nada que ele gostaria de ser. Ele é a realidade final, eu falei, não originada, absoluta, impessoal, independente. E quando você olha para as pessoas em sua vida, todas elas dependem de Deus, mas Deus não depende de nenhuma delas, ele é totalmente dependente de Deus. Essas pessoas são sustentadas por Deus, projetadas por Deus, governadas por Deus, mas Deus não depende ou é sustentado por nada que nenhuma dessas pessoas fazem. Por isso que depender de qualquer coisa que não é Deus é você perder Deus como seu refúgio, e é a tolice final. Então eu estava dizendo que Ezequiel diz repetidas vezes, vocês saberão que eu sou o Senhor, saberão que eu sou o Senhor, saberão que eu sou o Senhor, porque isso é absolutamente aquilo que deve reinar no coração do homem quando ele lida com todas as coisas. Isso existe por causa de Deus, isso teve seu alfa em Deus, isso vai ter o seu ômega em Deus, quer a América, o Rio de Janeiro, o Brasil, famílias, os nossos quartos, nossa vida sexual, nosso dinheiro, aquilo existe por causa de Deus, chegou à existência por causa de Deus, deve manifestar a glória de Deus, porque só Deus é, e tudo que existe para isso, para nós. E a Bíblia está dizendo de Gênesis e Apocalipse,
ao fazer essas afirmações que nada é mais importante, nada é mais difundido, nada é mais relevante, nada é mais glorioso, nada mais bonito, nada mais belo, nada é satisfatório a não ser Deus, que é o alfa e o ômega de todas as coisas. Então nós podemos dizer, como resumo, que ser o alfa e o ômega, como Apocalipse 1:8 diz, e 21:6, significa que não há realidade antes de Deus, não há realidade fora de Deus, a menos que Deus queira e faça. Toda a realidade que existe fora de Deus, Ele está causando, Ele está fazendo acontecer, Ele está determinando qual o propósito daquilo. Então, antes de criar, Ele não era uma das muitas realidades, Ele era a única. E Ele está simplesmente lá como a realidade absoluta ainda agora. Nada mais tem a realidade absoluta, ou tem a realidade final em si mesmo. Ele é tudo que havia eternamente, como eu disse, sem espaço, sem universo, sem vazio, só Deus. Absolutamente lá, absolutamente tudo, isso que o nome de Deus quer dizer. Eu estava dizendo aos irmãos que Yahvé não é um título, governador, Senhor, é o nome dele, é o nome. E Deus disse, isso é o que caracteriza quem eu sou. Esse alfa e ômega final. Por causa disso, Deus é absolutamente independente, Ele não depende de nada para trazê-lo à existência. Portanto, Ele não depende de nada para mantê-lo, para satisfazê-lo, para alimentá-lo. E Jesus resume isso dizendo que Deus tem a vida em si mesmo. Deus não precisa de ninguém para apoiá-lo. Paulo diz, Deus não é servido por mãos humanas, Deus não precisa do apoio de ninguém. Eu e vocês não fomos criados para apoiar Deus, ou fazer Ele ter uma visão maior da sua glória, da sua beleza. Nós podemos desfrutar isso, isso será o nosso céu, mas isso não dá nada a Deus. Deus não precisa de conselho de ninguém. Quando tudo foi criado, tudo saiu da sua mente. Paulo diz, então quem foi seu conselheiro? E Ele torna, nada torna o que Ele é, porque Ele sempre foi o que Ele é. Então Ele é absoluto. Ser o alfa e o ômega significa que tudo que não é Deus depende de Deus. Então pense, todo o cosmos, a definição de cosmos é tudo menos Deus. Tudo depende de Deus, e Deus não depende de nada. É isso que quer dizer que Ele é o alfa e o ômega. Tudo o que não é Deus é secundário e dependente. Tudo que você vê, as coisas que você pode achar mais importantes, são totalmente secundárias. Só Deus é primário. Aquilo existe por causa de Deus, para Deus, e vai ter seu fim em Deus, de uma forma ou de outra. O universo inteiro é totalmente secundário, não é primário. Nós podemos achar a humanidade muito importante, achar que ela vale a vida do Filho de Deus, e que ela vale alguma coisa. Ela é totalmente secundária. A Bíblia diz que toda a humanidade é como nada perante Deus. O universo surgiu por Deus e permanece a cada momento dependente da decisão de Deus de manter a existência. É assim. Por que o Sol está lá? Porque Deus está, com a palavra do seu poder, mantendo o Sol lá. O Sol depende instante a instante da sua existência lá. Deus não só criou o Sol depende dele o tempo todo para existir. E você também, e eu também, e Satanás também. O universo surgiu por Deus e permanece a cada momento dependente da decisão de Deus, dessa existência que Deus criou, continuar. Ser o alfa e o ômega significa que todo o universo comparado a Deus é como nada. A realidade contingente, dependente, é para a realidade absoluta, independente, como é a nossa sombra na parede. O que é a nossa sombra na parede? Ela não é nada, ela é só um eco da nossa existência, ela é totalmente secundária. Então, cada uma das coisas que cercam a nós no céu, na terra, tudo que a gente vê, que a gente não vê, tudo com o qual nós nos maravilhamos no mundo, das galáxias, aos oceanos, às pessoas, aos bebês, comparado com Deus, não é nada. A Bíblia diz assim, em Isaías 40:17, todas as nações, todas as pessoas, grandes, pequenas, bebês, todas as nações são perante Ele como coisa que não é nada. Ele as considera menos do que nada, como um vácuo. Isaías 40:17, ele podia ser ir mais longe, considera todas elas perante Ele são como um nada.
são como um vácuo. Você vê, esse é Deus. Ser o alfa e o ômega, como João está dizendo em Apocalipse, significa que Deus, Ele é constante. Ele eternamente foi assim. Ele é o mesmo ontem e hoje. É por isso que ele diz: eu sou o alfa e o ômega, em Apocalipse 1:8, o que era, o que é, o que há de vir. Nunca houve, como João diz na sua carta, uma sombra de variação ou mudança em Deus. Ele não pode ser melhorado, ele não pode estar se tornando algo. Ele é quem ele é. Por isso que o nome dele é Yahvé. Eu sou o que sou. Ele é o que ele é e faz o que ele faz. Não há desenvolvimento em Deus, não há progresso. A perfeição absoluta não pode ser melhorada. Quando o Apocalipse começa dizendo que ele é o alfa e o ômega, significa que ele é o padrão absoluto da verdade. O que é a verdade é o que Deus é. O que é a beleza é o que Deus é. O que é a justiça é o que Deus determina. Portanto, é por isso que Paulo diz: quem és tu, homem, para discutires com Deus? Como você vai dizer para ele o que é justo? O que Deus faz é justo. Deus condenou todos os anjos, justo. Deus sempre é justo, porque Deus é o alfa e o ômega de tudo. Ele não olha num livro que existia em algum lugar para saber o que é justo. Justo é o que Deus diz. Ele é o alfa e o ômega da justiça, é o alfa e o ômega da santidade, ele é o alfa e o ômega da beleza. Não há livro de leis para o qual Deus se volta para saber o que é certo. Eu, para saber o que é certo, falo: o que a Bíblia diz sobre isso? O que a Bíblia diz sobre isso? Deus, para saber o que é certo e o que é errado, ele não se vira para nenhum livro, nenhum almanaque estabelece esses fatos, nenhuma revista, nenhum jornal, nenhum livro, nenhuma organização. Não há um Supremo Tribunal ou um Supremo Congresso determinando leis. Ele mesmo é o padrão do certo e errado. Aquilo que está de acordo com o caráter de Deus é certo, aquilo que não está de acordo é errado. Ele é o alfa e o ômega, e o ômega de todas as coisas significa para nós que Deus faz o que lhe agrada, e isso sempre é correto, sempre é belo. No céu, quando Deus salva misericordiamente, você vai ver que o céu irrompe em louvor. Mas quando Deus derrama as toca a sétima trombeta e toda a sua ira é derramada, o céu irrompe cantando: grandes são as suas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso, ó Rei das nações. Quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Porque teus atos de justiça se fizeram manifestos. Não há restrições sobre ele que venha de fora e que possa impedi-lo de fazer qualquer coisa que agrade. Por isso que Deus diz: não há outro Deus, eu farei toda a minha vontade, porque não há nenhuma restrição externa a Deus. Toda a realidade fora de Deus foi Ele que criou, foi Ele que projetou para o propósito que Ele projetou. Portanto, toda a realidade fora dele não pode impedir Deus de fazer nada. Então Deus é totalmente livre de toda restrição que não se origina apenas no conselho da sua vontade. Por isso Efésios 1:11 diz: Deus faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. É só isso que Deus aconselha. Qual é a minha vontade? É só isso que Ele pergunta: qual é o beneplácito do meu querer? Então ser o alfa e o ômega significa que Ele é a realidade mais importante, mais valiosa, é a pessoa mais importante, mais valiosa, razão pela qual todas as coisas realmente existem. E Ele então é digno de todo o teu interesse, meu interesse, de que as nossas vidas, nossos casamentos, nossa relação com o dinheiro, nossa relação com o sexo, nossa relação com o mundo, glorifique a Ele, porque todos nós temos um início e um fim nele, e não há maneira nenhuma de escaparmos disso. Portanto, é um traje cósmico Deus ser ignorado, mas Deus não é? Às vezes você diz: hoje eu não tive tempo. Esse ser, você está dizendo que criou o tempo e criou você não teve tempo. Isso é um traje cósmico, porque ele é tratado como insignificante, é tratado como algo que está abaixo da escala de prioridades. Então ele é questionado, ele é criticado. Mas ser o alfa e o ômega nos diz que, sendo Deus a realidade mais significativa, nada é corretamente conhecido quando é conhecido a parte de Deus.
O casamento não é conhecido quando você conhece ele, a parte de Deus e do propósito de Deus. A tua vida não é conhecida, o teu coração não é conhecido, as pessoas não são conhecidas, o mundo não é conhecido, a cultura não é conhecida, a psicologia, ou seja, a alma não é conhecida quando Deus não é o centro disso, porque Ele é a fonte, Ele é o objetivo, o definidor de todos os seres, de todas as coisas. Ele era o que é, o que era, o que é e o que há de vir. Então todas as nações, todas as épocas, gerações, céu e terra estão sob essa realidade. Todas as ações de Deus no tempo acontecem sempre no momento certo, por Ele ser quem Ele é. Ele nunca está adiantado nem atrasado. Isso é coisa de pessoas que estão no tempo, de criaturas. Deus nunca está sujeito à tirania do prazo, Deus nunca está com pressa, Deus nunca está perdendo o seu prazo, nem está tentando ficar em dia com o horário, nada nunca saiu do controle de Deus. Quando alguma coisa está no controle, nós temos que acelerar ou diminuir. O texto de Eclesiastes 3 nos diz que ele designa um tempo para todo o propósito debaixo do céu. Tudo que acontece é exatamente no tempo que Deus determinou que acontecesse. Mas de uma perspectiva humana não parece assim, não é verdade? Nós vemos o andar dos eventos em nossas vidas e pensamos, pelo menos em algum caso, o Deus temporal está parecendo ausente. Nós achamos que isso devia acontecer, que aquilo devia acontecer, que essa era a hora daquela outra coisa acontecer. Nós podemos prontamente reconhecer que há um tempo determinado para tudo. A gente lê ali em Eclesiastes, Deus tem um tempo determinado para tudo, mas nós começamos a discordar e ter opiniões razoavelmente formadas de que esse tempo devia ser diferente. A gente acha, por exemplo, que o tempo da cura devia ser exatamente quando nós recebemos a notícia da doença nossa, do nosso filho, da nossa esposa, do nosso esposo, de quem nós amamos. Nós acharíamos que devia ser tempo de cura. Nós achamos que o tempo de se calar devia ser só o tempo depois que eu já dei toda a minha opinião, que eu já falei tudo que eu queria. Nós achamos que tempo de morrer é o tempo depois de eu ter vivido uma vida plena, e o tempo de morrer também devia ser de uma maneira que fosse sem nenhuma dor, nenhuma aflição, simplesmente como um passarinho, sei lá, partir. Mas nós vemos ao nosso redor algo que as nossas mentes tendem a questionar. Deus diz: eu tenho um tempo próprio para todas as coisas, eu determinei o tempo de todas as coisas. E a gente vê ao nosso redor tragédia e comédia, nascimento e morte, lamento e dança, e parece não haver nenhuma razão para todas essas coisas. Elas estão acontecendo simultaneamente. Não parece que há um propósito determinado para todas essas coisas, e a compreensão humana se esforça para entender tudo isso, e é por isso que o escritor de Eclesiastes diz assim, em Eclesiastes 3:11: tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras de Deus, que fez desde o princípio até o fim. Então, falando de outra maneira, Deus, que em última análise fez tudo perfeito em seu tempo, faz surgir beleza de todas as coisas, de tudo que Ele planejou, deu ao homem, que é limitado pelo tempo, um anseio pela eternidade. Porém, em nosso entendimento limitado, nós não podemos compreender o que Ele está fazendo. Quando diz Deus fez tudo perfeito no seu tempo, nós não conseguimos ver essa perfeição em tudo que Deus está fazendo no seu tempo, na nossa vida, no nosso país, no mundo, nas gerações. Nós olhamos para o tempo e para as estações e nos perguntamos: onde está a beleza disso? Onde está a beleza disso? Deus fez isso perfeito em seu tempo, tudo formoso em seu tempo. Onde está a beleza? Eu não estou vendo. Nós esperamos que Ele torne tudo belo em nosso tempo, mas a Bíblia diz que Deus fez tudo perfeito em seu tempo. Ele não fez tudo perfeito no tempo do Josemar, porque eu sou totalmente secundário, Ele é totalmente primário. Tudo é perfeito no tempo de Deus. A Bíblia diz que na plenitude do tempo, no tempo certo, Jesus veio ao mundo. Por que aquela era o momento perfeito? Certamente a opinião de um monte de pessoas podia ser diferente, mas elas são totalmente irrelevantes.
Esse é o Deus que Ezequiel chama tantas vezes as pessoas conhecerem para gerar verdadeira adoração em nós. Esse é o Deus que o Espírito Santo nos revela em Cristo. Mas aquele que determinou o início e o fim, ele nunca opera de acordo com a nossa linha do tempo. Ele não fez tudo perfeito ao nosso tempo, ele fez tudo perfeito ao seu tempo. Ele vai operar todas as coisas de acordo com o seu propósito. Ele vou fazer toda a minha vontade. Cada sofrimento ou mal que nos afeta será redimido por Deus se nós estamos entre os eleitos. Tudo vai cooperar juntamente para o nosso bem. Se nós não somos, nada vai cooperar para o nosso bem. Mas às vezes leva-se mais de uma vida para que o feio se torne belo, sabe? Talvez nós iremos para nossos túmulos sem ver o mal receber a retribuição. E por que a gente pensa, por que Deus não fez isso no tempo em que eu estou vivo? Porque não é o seu tempo. Porque tudo vai ser feito, perfeito, no tempo de Deus. Isso não inclui você estar vivo ou morto. Nós talvez pensamos que para uma vida sem... por exemplo, Abraão, ele não viu o povo possuir a terra que Deus prometeu a ele, porque o povo que ele prometeu possuir a terra, possuiu a terra no tempo de Deus. Abraão morreu feliz por saber que isso era verdade, que isso não tinha como não ser. Mas não era no tempo de Abraão, era no tempo de Deus. Então talvez a gente morra sem ver a solução da história da nossa vida, mas é porque a história não é sobre a nossa vida. Nós talvez morramos sem receber o perdão da pessoa que nós amamos, mas porque a história não é a nossa história, não é tudo perfeito ao nosso tempo. Nós não podemos conhecer o que Deus fez dentro dos limites do nosso nascimento e morte, porque nós não somos o alfa e o ômega de todas as coisas. Certamente existe um alfa e um ômega para Josemar. O alfa nós já sabemos, é 1969, e o ômega ainda é um ponto de interrogação, mas tudo não vai ser feito perfeito nesse tempo, porque ele é o alfa e o ômega. Mas isso não significa que o que Deus está fazendo não esteja perfeitamente ajustado. O problema não está no tempo dele, mas em nossa percepção disso. Certa vez eu vi alguém dizendo, eu estava lendo alguém contando que sua professora tentou ensinar a noção de tempo para ela e a turma dela quando tinha 5 anos de idade. Depois a professora fez uma reunião com os pais mostrando como era difícil explicar a crianças de 5 anos de idade a noção do tempo, porque a professora, para ensinar as crianças, ela disse assim: olha, peguem todos os seus cadernos e escrevam, hoje é segunda-feira, ontem foi domingo e amanhã será terça-feira. E no outro dia ela reuniu as crianças na hora de começar a aula e disse assim: escrevam aí, hoje é terça-feira. As crianças já fizeram uma cara estranha. Ontem foi segunda-feira. Aí alguém levantou a mão. Não, a senhora disse que hoje é segunda-feira e que ontem é domingo, mas agora você está falando que hoje é terça-feira. Não, ela disse, não, então, hoje é terça-feira, ontem foi domingo. Não. Hoje é terça-feira, ontem foi segunda-feira. Não, a senhora disse que ontem era domingo, ontem não é segunda-feira. E amanhã é quarta. Não, a senhora disse que amanhã é terça. E as crianças acharam que, ela disse, vocês não sabem a dificuldade de ensinar a crianças a noção do tempo. Então as crianças começaram a achar o quê? Essa professora não fala nada com lógica, cada hora ela diz uma coisa. Ontem ela disse que hoje era uma coisa, ou ela está dizendo que hoje é outra coisa, e está tudo confuso. Como que nós podemos confiar que essa mulher vai nos ensinar português, matemática, todas essas coisas, se ela não consegue saber nem que dia é hoje, que dia é ontem? Então ela disse que as pessoas às vezes não têm ideia dessa dificuldade, mas é óbvio que ela estava totalmente sendo lógica, mas para a mente de crianças de 5 anos de idade, a ideia do tempo era muito complicada. Mas a tendência, como as crianças, é nós acharmos essa professora é ilógica. O que ela fala não faz sentido. Ela falou que hoje era segunda, agora ela está falando que hoje é terça.
Isso não faz nenhum sentido, não dá para nós confiarmos no que ela está dizendo. Agora, numa escala de 0 a Deus, nós estamos infinitamente distantes do que é uma escala de criança de 5 anos para uma professora. E muitas das vezes, é por isso que Paulo diz: quem és tu que discute isso com Deus? Porque nós, muitas das vezes, numa escala infinita e não nessa escala, queremos dizer a Deus: isso não está sendo lógico. Mas imagine a paciência que você teria que ter, ou a professora tem que ter, quando as crianças discutem que uma professora não tem lógica, e o que ela fala não faz sentido, porque ela disse que ontem era segunda e hoje é terça, e hoje, depois, no outro dia ela disse que hoje é quarta, depois ela disse que hoje é quinta, e elas não conseguem entender como hoje pode ser cada hora uma coisa, e achar que a professora não é lógica. Assim somos nós com Deus. Por isso que Paulo diz: não discutas com Deus. Quem és tu para discutir? Você não vê que é ridículo? Você não vê que você não pode sequer entender que na escala de 0 a Deus, a escala humana é a escala de 0 a 80 anos. Já seria ridículo alguém de 3 anos de idade discutindo com alguém de 40, e achando que quem tem 40 anos não é lógico, porque está falando sobre coisas que ela não pode compreender. Mas Paulo está dizendo, é totalmente sem uma noção de quem Deus é, Yahvé, o alfa e o ômega, quando você acha que pode discutir com ele. Então, é claro que todas as declarações da professora estavam perfeitamente lógicas e verdadeiras. O problema não estava na mensagem da professora, o problema estava na habilidade limitada dos ouvintes e entender: nós somos desse jeito. É por isso que nós devemos nos humilhar diante de Deus. E mesmo depois da grande compreensão do apóstolo Paulo em Romanos, ele diz: ó, a profundidade das riquezas, tanto da sabedoria quanto da... Quem conheceu a mente do nosso Senhor? Então a Bíblia diz para nós em Efésios 5, 15, 16. Eu quero fazer só essa pequena aplicação hoje, a olharmos Deus como o alfa e o ômega. Tem implicações para todas as coisas na vida, mas Efésios 5, 15, 16, como eu mencionei que esse era o propósito, a Bíblia diz: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Ou a nova versão, que é mais de acordo com o que está lá, não é que é mais de acordo, que a palavra remindo, muitas pessoas às vezes na tradução aqui perdem o que está dizendo, o que ela está dizendo, aproveite ao máximo as oportunidades, porque o tempo é mau. Vocês são criaturas do tempo. Então nós temos o mandamento de remir nosso tempo, reivindicar o nosso tempo, não como algo inútil, mas como algo para glorificar o Deus que foi descrito diante de nós como o alfa e o ômega, a razão de tudo. E como a gente pode fazer isso? Nós temos feito isso. A grandeza da revelação da eternidade de Deus, e de Deus como o alfa e o ômega, tem levado vocês, todo dia remir o tempo. Então, como nós podemos remir o tempo diante desse contexto maior do Deus fora do tempo? Você tem que abraçar o fato de que você é uma criatura do tempo, uma criatura no tempo, sobre os propósitos de quem o criou. Então, remir o tempo, a primeira coisa que você tem que fazer é deixar o passado para trás. Você não é Deus. Para Deus não há passado, presente e futuro, mas não é assim com você. Você não pode viver para a glória de Deus se você não deixar o passado para trás. Remir o tempo requer você deixar o passado no passado. Nós nos apegamos pecaminosamente ao passado de 2 formas. Primeiro, há em nós a nostalgia pecaminosa. O segundo é o remorso. Nostalgia pecaminosa leva a gente a idolatrar uma época em que a vida era melhor. Quer a gente tenha vivido, quer não. A gente acha que a época dos reformadores era melhor, que a época do apóstolo Paulo era melhor, e isso faz com que a gente não aproveite o tempo para a glória de Deus, porque a gente vive reclamando e insatisfeito, porque a nossa época não é boa. E também a nostalgia pecaminosa nos leva a idolatrar uma época da nossa própria vida em que a gente acha que é melhor.
O resultado disso é um descontentamento no presente perpétuo. Nós não usamos da melhor maneira possível, remindo, aproveitando o tempo que nós temos agora por causa disso. E nós podemos ansiar por um tempo anterior à chegada de uma má notícia em nossas vidas. Por um tempo quando nossa saúde era melhor. Como era bom. Nostalgia pecaminosa. Deus fez tudo perfeito em seu tempo, mas nós ficamos pensando, como era melhor quando a minha saúde era melhor, quando os meus filhos estavam em casa, ou quando alguém que nós amávamos ainda estava vivo e não morto. As mudanças da fase da vida podem causar um anseio natural em nós, de cobiçar as coisas como eram antes. Cobiçar é desejar algo que sem aquilo eu não sou feliz, de tal maneira que eu estou disposto a desonrar Deus por causa daquilo. Quando o cara cobiça o dinheiro, ele está disposto a fazer coisas que desonram Deus por causa do dinheiro, porque ele tem uma visão de que o dinheiro vai fazer ele mais feliz do que Deus. Cobiçar sexualmente é quando eu acho que aquilo vai me dar mais deleite do que Deus, de tal maneira que eu estou disposto a desonrar Deus para ter aquilo. A cobiça é isso, é uma insatisfação de que Deus é a plenitude que meu coração precisa. A cobiça nostálgica, pecaminosa, é o presente que eu não estou remindo. Por quê? Porque eu penso, se eu tivesse aquilo que eu tinha no passado, eu ia ser feliz, eu ia ser pleno, agora eu não posso mais. E você tem uma nostalgia do passado. Nós temos permissão para lamentar o passar de épocas felizes, mas nós não temos permissão para nos ressentir das nossas perdas. Há uma diferença entre sentir falta do passado e cobiçar o passado. Cobiçar o passado é a sensação de que eu não posso ser feliz e viver para a glória de Deus plenamente hoje, porque eu não tenho algo que eu não tinha no passado. A minha saúde, alguém que eu amava, uma situação, nostalgia. Eu não estou remindo o tempo. Você vê, o meu tempo não está sendo usado, eu não estou aproveitando as oportunidades para viver para a glória de Deus. E o antídoto para a cobiça é sempre a gratidão. Podemos combater o amor pecaminoso ao passado contando os dons de Deus no presente, admitindo que Ele é o alfa e o ômega de tudo, que as coisas que ficaram para trás não tinham fim em si mesmas, que Deus fez tudo perfeito em seu próprio tempo, e que Ele determina o alfa e o ômega de todas as outras coisas, pelo que Ele é o alfa e o ômega de tudo, admitindo que nós encontramos a satisfação perfeita em Deus, e não nas coisas que ficaram para trás, de tal maneira que nós somos úteis, de tal maneira que João é útil, ele não fica... era bom quando o Tiago estava aqui, meu irmão, andou comigo com Jesus, por que ele tinha que ser o primeiro a morrer? Por que eu tinha que viver todos esses anos sem Tiago? Como é que eu vou viver agora? Como é que você... João foi útil. Por quê? Porque Deus é o alfa e o ômega de Tiago. Deus fez isso, foi maravilhoso. Eu sinto saudade, ele era uma pessoa ótima, meu irmão, eu amava, mas eu não cobiço aquele tempo. Portanto, isso não traz pecado ao meu coração. Eu consigo remir o presente, ver o que Deus está fazendo no presente, me deleitando em Deus no presente, em vez de cobiçar o passado. A outra maneira de nós não remirmos o tempo em relação ao passado é o remorso inútil, roubando a nossa alegria, nossa situação presente, frequentemente nos arrastando para velhos padrões pecaminosos. E há uma música de Charles Wesley, que é um dos maiores compositores de todos os tempos de hinos. Ele diz assim, cheio de boa teologia: ele quebra o poder do pecado cancelado, ele liberta o prisioneiro. Ele está dizendo o seguinte: se Deus cancelou o pecado na cruz, se Ele justificou, aquele pecado não tem mais poder sobre mim. Se eu sempre tenho o pecado tem um domínio sobre mim, então esse pecado não foi cancelado, porque Deus não só cancela judicialmente, Ele dá o poder para mortificar o pecado cancelado. Então, dizendo, Ele quebra o poder do pecado cancelado e liberta o prisioneiro. Como frequentemente a gente precisa disso para lembrar que o poder dos nossos pecados passados não estão mais sobre nós. Se nós somos justificados, o poder do pecado cancelado foi quebrado. Nós podemos sim
Nós não podemos falar sobre os pecados passados. Que não, no passado eu fui muito, eu era uma pessoa completamente cercado de pornografia, e agora foi quebrado o poder do pecado cancelado, ou então aqueles pecados ainda estão sobre mim. Se eu fui perdoado, aqueles pecados foram cancelados, o poder dele sobre mim também. Eu posso viver o presente de uma maneira que não está escravizada ao passado. Ele substitui minha liturgia histórica de pecado à santidade. E apesar de eu poder pecar, o pecado não tem mais domínio sobre aqueles que estão sobre a graça de Deus. Então, quando eu sinto desencorajado por pecar, aquele que ergue as nossas cabeças mostra a nós, se nós somos pessoas justificadas, que embora nós não sejamos tudo o que Ele fará de nós, nós somos muito diferentes do que nós éramos. Nós estávamos no império das trevas e fomos levados para o reino do Filho do seu amor. Nós estávamos debaixo da lei e agora nós estamos debaixo da graça. O pecado tinha domínio sobre nós, o pecado não tem mais domínio sobre nós. Então ele tira a gente do passado e leva a gente de volta para o presente, com a certeza de que a santificação que Ele está operando em nós ainda não alcançou. A gente pode dizer como Paulo: julgo que eu não tenho alcançado, mas eu deixo para trás as coisas que ficaram para trás. Então eu posso remir o presente dessas duas formas em relação ao pecado passado: nostalgia pecaminosa e remorso pecaminoso. Então nós podemos combater toda a má notícia do passado, de como nossa vida foi, de que ela experimentou, diariamente com a boa notícia do Evangelho. E a segunda coisa é que você deve deixar, a primeira maneira de remir o tempo, então é isso: você deve deixar o passado ficar no passado. A segunda coisa é que você deve deixar o futuro no futuro. Você é uma criatura do tempo. Você não deve cobiçar ser Deus. Você não está no passado, você não está no presente. Você foi chamado para remir o seu tempo, remir o presente onde você vive, para esse que é a razão de todas as coisas que existem. E remir o tempo requer que o futuro fique no futuro. Nós podemos nos apegar ao futuro e nos leva a dois pecados, como o passado nos leva. Uma é a antecipação pecaminosa, a outra é a ansiedade. E nós estamos falando de pecados. Não importa se você vai querer usar a psicologia secular para explicar os seus pecados. Se é isso que você vai fazer, eu espero que no dia do juízo a psicologia secular te salve. Mas ou você vai tratar os seus pecados na cruz, ou você um dia vai ter que tratar os seus pecados com um juiz chamado Deus. Você não vai poder falar para ele sobre o que os homens inventaram para ser a sua salvação. Então nós nos apegamos à antecipação pecaminosa quando constantemente nós cobiçamos a próxima etapa da vida. Nós não podemos viver plenamente e remir o tempo de hoje para a glória de Deus, porque nós, da maneira que nós cobiçamos nostalgicamente o passado que queríamos ter, o adolescente, ele quer ser estudante universitário. O jovem, mãe, ela não pode viver agora para a glória de Deus porque o filho dela é pequeno. Ela anseia quando o filho for grande. Filho pequeno, dá muito trabalho, não consigo, é horrível. O adolescente diz: viver com papai e mamãe é horrível. Eu queria estar na faculdade. A pessoa está trabalhando, ela, não consigo, pastor. Eu quero chegar na aposentadoria. Entende? Pecado. Ele não está remindo o presente. Não está vivendo o presente para a glória de Deus. Ele está sempre lá no futuro. Quando eu for aposentado vai ser maravilhoso. Quando o adolescente diz: quando eu for universitário será ótimo. O solteiro diz: quando eu for casado será ótimo. Então, pecado. Essa pessoa não está remindo o tempo. Remir o tempo é: aproveite as oportunidades, os dias são maus, viva para a glória de Deus. Cada dia que você recebe você não merece, é um dom de Deus. O tempo não é a seu respeito. Então o jovem, a mulher em seus 50 anos, e o homem aos 40, o que ele pensa? Eu quero me aposentar e a vida vai ser ótima. Hoje ele não consegue ser grato, não consegue ser pleno, não consegue viver para a glória de Deus. Era como se Jesus dissendo: ser carpinteiro já deu muito tempo de carpintaria, eu quero fazer algo que tem que ser feito. Desejar o futuro em si
Não é errado, não é? Quem é solteiro, marcou o casamento, quer que chegue, a não ser que isso vire cobiça, a não ser que você pense, eu não posso viver uma vida plena, satisfeita, cheia de graça, gratidão, honrando a Deus hoje, até que o futuro chegue. Você vê, isso é cobiçar o futuro, como a nostalgia é cobiçar o passado para me ser o que eu devia ser, quando eu devia estar remindo o tempo. Nós alimentamos a ansiedade quando nós vivemos no temor do futuro. Esse é outro pecado, nós tememos incertezas ou potencialidades, ou a perda do emprego, ou uma possível doença, ou apenas o fato. Há pessoas que dizem para mim assim: pastor, eu tenho uma ansiedade que não tem nenhuma razão, é sem razão. Eu costumo dizer para a pessoa: é óbvio que tem razão. A razão é que você queria ser Deus. Você não tem nenhuma razão, mas a ansiedade mostra o óbvio. Nós sabemos que quando não temos nenhuma razão para estar ansioso, a ansiedade vem do fato de que nós sabemos que não temos o controle do que vai acontecer, que o controle da minha vida e das situações não estão na minha mão, e esse é o fato básico da minha ansiedade. Eu não sou Deus, portanto, eu não tenho algo específico que me faz ansioso. O que me faz ansioso? A falta de controle. Eu sei que não controlo, eu sei que eu não controlo amanhã, eu sei que pode acontecer qualquer coisa, em qualquer área, de qualquer forma. Então há um medo difuso, uma ansiedade difusa, que eu não posso dizer exatamente, apontar para o que é, mas é óbvio que nós podemos apontar para a sua origem, o fato de eu saber que eu não tenho controle sobre o amanhã. Nossas orações são marcadas por pedidos por conhecer o futuro, ao invés de pedidos para viver o hoje para a glória de Deus, para saber que a graça de Deus nos basta, remir o nosso tempo, aproveitar a oportunidade. Jesus nos lembra de que não devemos ficar ansiosos pelo futuro de forma nenhuma. Por quê? Pois o amanhã trará os seus cuidados, basta a cada dia seu mal. Ele está dizendo o seguinte: vocês são homens, eu sou Deus, eu sou o alfa e o ômega, eu estou dando um dia para vocês, vocês só vão viver esse, vocês nem sabem se vão ter amanhã. Vivam para a minha glória, tudo será perfeito em meu tempo. O antídoto para a ansiedade, então, é lembrar, e isso é remir o tempo, e confessar que nós podemos confiar o futuro a Deus. Nós falamos que Ele está fora do tempo, nós falamos que todas as coisas estão determinadas por Ele, nada pode acontecer sem Ele, e a gente fala que Ele é nosso Pai, falamos que Ele nos remiu em Cristo. É uma tremenda negação do Evangelho, a ansiedade. Por isso Pedro diz assim, em 1 Pedro 5, 7, 8, para pessoas que estavam sendo assassinadas: lancemos sobre ele a nossa ansiedade, lançando sobre ele a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Ou seja, essa é a razão. Ele é Deus, Ele está lá amanhã, eu não estou, eu vou remir o tempo hoje. Os dias são maus, porque isso abre porta para Satanás. Todas essas coisas, não remir o tempo, os pecados ligados ao passado, ao futuro. Quando Pedro diz que você deve lançar a sua ansiedade sobre Deus, porque Ele cuida de nós, essa é a razão. Ele não precisa dar outra, porque essa é a única. Ele diz: porque o diabo, vosso adversário, está ao vosso redor para tragar a quem é assim, quem em vez de estar descansando em Deus, está assim. E a continuação do verso é: porque Deus tem cuidado de vocês, sede sensatos e não tolos. Porque o diabo, vosso inimigo, anda ao redor como um leão rugindo, procurando a quem devorar, e ele devora pessoas assim, sabe? As pessoas que ouvem um rugido, elas estão desesperadas. Vocês são assim, se vocês não descansarem no Deus que cuida de vocês. Isso não significa que nós não nos preparamos para o futuro, mas que nos preparamos de uma forma sábia, ao invés de nos preparar de maneira temerosa. Nós nos preparamos para o futuro, vivendo hoje da maneira que Deus nos mandou viver. E por fim, viva a vida hoje plenamente. É assim que você pode remir o tempo, quanto ao passado, quanto ao futuro e quanto ao presente. Remir o tempo requer que a gente esteja completamente presente no presente. Nós podemos desperdiçar hoje alimentando 2 pecados diferentes. Você vê que para cada passado, presente e futuro, a gente falou 2 pecados. Óbvio que tem mais: preguiça ou superocupação.
Tanto a pessoa preguiçosa quanto a pessoa compulsivamente ocupada, sutilmente ela rejeita o limite do tempo ordenado por Deus. Ela não gosta de ser um ser humano e não ser Deus. Deus não está limitado pelo tempo. Você vê, nós estamos. Então a pessoa preguiçosa, ela acredita que sempre haverá mais tempo. Ela não está remindo o tempo. Ela não está aproveitando a oportunidade. Ela acha que vai ter tempo amanhã, que vai ter tempo depois. Essa é a essência da preguiça, para cumprir a sua responsabilidade, para cumprir o chamado que ela tem para viver para a glória de Deus. Ela pode gastar o hoje como ela quiser. Isso é que a preguiça é. Ela é caracterizada pela procrastinação, perda de prazos, por desculpas, como uma gastadora extravagante de dinheiro, né? Comum. Ela, em vez de remir o tempo, seja, aproveitar a oportunidade, essa palavra é usada em remir, em feira, você aproveitar a oportunidade, os melhores preços, em vez de ela fazer isso, aproveitar o seu tempo da melhor maneira agora, ela é preguiçosa, ela é totalmente diferente da formiga. Por quê? Uma pessoa perdulária com o seu dinheiro, ela vai acabar ficando sem dinheiro, porque ela acha que o dinheiro não vai acabar, senão ela não fazia assim, não é? Então, ela não acha que vai ficar endividada. A pessoa assim, ela acha que tem dia sem fim, mas Deus determinou o dia que ela vai nascer e o dia que ela vai morrer. Deus está dando graciosa a ela um tempo determinado de dias. Ela não tem nenhuma razão de achar que ela pode desperdiçá-los. Paulo diz, vocês devem remir o tempo de vocês, devem aproveitar. E essa é a preguiçosa. Outra maneira em que nós não rememos o tempo no presente é como nós somos compulsivamente ocupados. Nós acreditamos que nunca há tempo suficiente. Nós vivemos para lá para cá, a pessoa diz, não tem tempo para nada, a minha vida é muito agitada, a minha vida é muito ocupada. Nós estamos reclamando de sermos criaturas e não Deus. E essa pessoa também acredita que ela pode gastar o hoje como ela quiser, como a preguiçosa. Só que ela toma para si atividades que não comportam no dia, por motivos que certamente não é a glória de Deus de fato, porque a glória de Deus é você se conformar ao chamado dele dentro do que ele te fez. E ela se caracteriza pela exaustão, por assumir o que ela não devia. Ela é como um pão duro que espreme cada gota de produtividade de cada minuto do dia, acreditando no íntimo de que Deus devia dar mais de 24 horas por dia para ela. Ela não pode agradecer a Deus, Senhor, tu me deu 24 horas, eu vou remir esse tempo, eu vou usar ele da maneira sábia, para que mostre o seu valor infinito em tudo que eu faço. Mas ela não, ela reclama, era como se ela estivesse dizendo para Deus, Deus, tu tinha que ter feito um dia maior. Enquanto o preguiçoso acha, eu tenho tempo demais, essa pessoa, Deus me deu tempo de menos. A superpreocupação, superocupação, acredita que o tempo que Deus deu não é adequado. Nós devemos remir o presente, separando o tempo para observar a prática da quietude, o preceito. Deus criou o sábado para mostrar, vocês vão descansar, vocês vão dedicar tempo só para mim, tudo que vocês fizerem, o trabalho, é para mim, é para a minha glória, ainda assim vocês vão separar tudo, e quando vocês fizerem isso, o universo não vai acabar, nem ele vai parar, vocês são só homens, eu, o que sustento o universo, criei o universo em 7 dias, em 6 dias, e descansei. Quando vocês dormem, o mundo não acaba, eu só dei 24 horas a vocês. Vocês devem remir isso para a minha glória. Vocês não devem ter um coração ingrato, como se eu estivesse dando menos a vocês do que vocês tinham que ter. Quando trabalhamos para remir o tempo, nós refletimos o nosso Criador. Deus é o último remidor do tempo, ele redime todo o tempo, de tal maneira que todas as coisas são feitas perfeitas em seu tempo. Somos encarregados de remir os anos que ele nos deu, como um ato racional de adoração a Deus. Então, para encerrar, no centro da nossa Bíblia está o Salmo 90, que é um contraste esplêndido entre o Deus que é o Alfa e o Ômega em nós. Moisés diz assim, Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração, antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade em eternidade, Tu és Deus. Tu reduzes o homem ao pó e dizes, tornai, filho dos homens, ao pó. Pois 1000 anos aos teus olhos são como um dia de ontem que se foi, e como a vigília da noite. Não há diferença para ti entre 1000 anos, um ano é como um dia é como 1000 anos. Então note a eternidade de Deus, sem geração,
sem fim, comparado à brevidade da nossa vida. Moisés diz: nós somos como o orvalho da manhã, nós somos limitados pelo tempo, tu não és, os anos não têm qualquer poder, ele diz, sobre ti, ainda assim tu determinou o nosso tempo. Moisés responde a esse conhecimento com uma súplica, ele diz assim, no Salmo 90, 12, ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos um coração sábio. Nos ensine que nós não somos o alfa e o ômega, nos ensina que tu nos dê um dia para ser remido, nos ensina que nossos dias estão acabando, nos ensina a contá-los, para que nós possamos usá-los de tal maneira que nós sejamos sábios, ou seja, vivamos para a tua glória. Ensina que nós temos algo a aprender com a eternidade e a nossa efemeridade. Nós temos algo a aprender de tu não ter início e fim e de nós sermos criaturas. Ajuda-nos a entender a sabedoria de contar os nossos dias. Eu lembro que eu tive um infarto com 33 anos, depois eu tive outro problema, e o médico me disse: olha, não se preocupe, se você fizer isso e isso, há uma boa sobrevida. Tu ouvir isso com 30 e poucos anos, te faz perder totalmente a fantasia de que você tem tempo ilimitado aqui, independente da sua idade. Eu vi uma menina dizendo que quando ela teve 27 anos, estava grávida, o médico chamou ela e disse: você tem melanoma, o tipo mais violento de câncer de pele. Mesmo aqueles que tratam e se livram, é de maneira muito difícil. E ela disse: com 27 anos eu perdi totalmente a ideia de que eu tinha tempo sem fim. Eu não podia nem ser preguiçosa com o tempo e nem ser super ocupado. Eu tinha que receber cada dia de Deus como um presente de Deus. A oportunidade de contar cada os nossos dias como preciosos. Cada dia que você tem é precioso. Você deve remi-lo. Você deve ver que a sua existência dentro da eternidade de Deus, e você aprende uma perspectiva que muitos não entendem, até o processo do envelhecimento, que vai fazendo a gente perder a visão, ter dificuldade de locomoção, entender. Mas às vezes, pessoas como essa menina de 27 anos que teve melanoma, às vezes quando o médico diz para nós que nós temos uma sobrevida, a gente finalmente aprende com o nosso Pai Eterno, desde cedo, a buscar viver bem os nossos dias. E essa experiência marca a gente, os nossos olhos são marcados como que uma tatuagem, não é? Em nossa retina. Nós só temos um amanhã, se Deus quiser. Nós vivemos de uma maneira diferente quando consideramos o futuro como algo que nós não merecemos e que Deus não tem que dar para nós, mas que Ele criou o presente para nós vivermos para a sua glória. Ele que é o alfa e o ômega. Deus não me deve 70 anos, Deus não me deve 80 anos, Deus não deve a você 70 anos, não deve a você 80 anos. Nunca fica assim: por que alguém morreu com 20 anos? Porque fica parecendo que Deus devia mais algum ano àquela pessoa. Deus não deve nenhum ano a ninguém. Nem com quem morre com 1 ano de idade, 5 anos de idade, 50 anos de idade, 100 anos de idade. Deus não nos deve ano nenhum. Nós devemos receber cada dia de Deus como um presente da graça imerecida dEle. Paulo diz: vocês devem remir esse tempo, aproveite a oportunidade. Graças sejam dadas a Deus, não apenas pelos anos em que Ele tem me preservado, mas graças sejam dadas a Deus pelos anos que Ele ordenou para mim. Eu não sou o alfa e o ômega. Como eu disse, o meu alfa foi em 1969, ele vai acabar, o mundo não vai acabar, a igreja não vai estar em perigo, o reino de Deus não vai estar em perigo. Quando você está ciente disso, você está ciente de que todos os seus dias já foram contados por Deus, então você tem um desfecho como Moisés no Salmo 90, que diz: seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus, confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma. Aqui há uma verdade memorável. Ele está dizendo: Deus, tu determinou os meus dias. Eu, por exemplo, não vou entrar na terra prometida. Faça com que a gente faz nesse breve tempo, que pode ser 30, 40, 50 anos, faça que isso tenha um peso eterno.
Faça que isso mostre a beleza eterna do teu Filho, de tal maneira que daqui a milhões de anos, os nossos poucos anos tenham feito algo que transpôs o tempo aqui na terra e vai continuar glorificando a Ti. Ele diz: confirma as obras das nossas mãos, confirma o fato de nós vivermos para a Tua glória, confirma o fato de nós vivermos remindo o tempo, para aproveitar esse tempo, para mostrar quem Tu és. Deste lado da vida, os únicos investimentos com importância é aquilo que nós investimos para a glória de Deus. Jesus disse assim: por isso eu lhes digo, usem a riqueza deste mundo ímpio, o dinheiro que nós ganhamos nessa cultura, para ganhar amigos, de forma que quando ele acabar, estes os recebam nas moradas eternas. Quem é fiel no pouco também é fiel no muito, e quem é desonesto no pouco também é no muito. Assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com o dinheiro, ou seja, com as riquezas que vocês recebem, quem lhes confiará verdadeiras riquezas? Se vocês não são capazes de usar o dinheiro de vocês de uma maneira que transcenda simplesmente o viver no mundo, se vocês não usam isso para a minha glória, o tempo de vocês para a minha glória, se vocês não estão remindo todas as coisas para a minha glória, vocês não vão ser fiéis, vocês não são fiéis no pouco, que é o dia que vocês ganharam só 60 anos, só ganham esse salário, mas vocês não são fiéis com ele. Como vocês podem dizer que seria tudo diferente se fosse muito, ou eterno? Não seria. Esse é o chamado missionário do magnata e da mãe pobre de 2 filhos pequenos: usar o seu tempo para impactar este mundo com a única coisa que vale a pena, o Deus, que é o Alfa e o Ômega. E é por isso que um homem velho está numa prisão, numa ilha, está dizendo, escrevendo aos seus companheiros de aflição por causa de Cristo, está dizendo: Ele é o Alfa e o Ômega. Nós podemos descansar, nós podemos viver sobre o Império Romano, nós não precisamos olhar para trás com nostalgia, nem com remorso, nem para frente com antecipação pecaminosa, nem com ansiedade. João está dizendo: vamos viver o presente. Eu, por exemplo, estou preso, estou remindo meu tempo, escrevendo o Apocalipse para vocês. Façam isso, e então vocês terão conhecido de fato, no coração, o Deus que é o Alfa e o Ômega de todas as coisas. Obrigado, Deus, por esse breve tempo em que nós podemos nos debruçar sobre a Tua Palavra. Agora, quando vamos gastar mais um pouco de tempo olhando para como devemos ser zelosos para contigo, que nós possamos entender que tudo isso que olhamos estará restringido a cada dia que Tu nos dá e que Tu não nos deve, para nós remirmos nosso tempo, aproveitar as oportunidades, viver para a Tua glória, e então partirmos deste mundo em paz, e para sempre estarmos no tempo, crescendo em conhecimento de tudo que Tu és para nós em Cristo, em nome de Jesus. Amém, queridos, amém. Come to me, you weary one, and I will give you rest. I will give you rest. Come to me, you weary ones, and I will give you rest. Jesus. I will give you rest. For my yoke is easy, and my burden is light. Take me upon you, and I will give you rest. Come to me,